Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Dona Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana temos muitos temas sobre os quais gostávamos de vos falar, naturalmente, e como sempre vamos ter de os restringir. Começaremos por falar, como não poderia deixar de ser, bastante chocadas, todas, acho eu, sobre estes primeiros tempos da governação de Donald Trump, nomeadamente sobre algumas das suas ordens executivas. Depois também vou pedir-vos que destaquem algumas coisas que vos tenham marcado mais e, obviamente, nestes últimos dias, sobre os planos de Donald Trump para Gaza, sobre a construção desta suposta Riviera em Gaza, ao qual os palestinianos não é suposto voltarem. E começo contigo, Maria. Entre ordens presidenciais um bocado lunáticas, das quais tu também já falaste há alguns programas atrás, e estes novos planos também bastante surreais para o Médio Oriente e muito assustadores, o que é que tens a dizer sobre estes primeiros tempos da nova administração Trump? Eu nem sei muito bem o que achar sobre esta ideia do Trump em relação a Gaza. Há um debate que, por acaso, acho que até é em 2015, 2016, na altura boa do Partido Republicano, em que o Trump ainda estava com 1% nas sondagens, em que o Marco Rubio, que agora é o Secretary of State do Trump, lhe diz, quando estão nas primárias do Partido Republicano para escolher o candidato presidencial, que depois, spoiler alert, vai ser o Trump, mas o Marco Rubio diz ao Trump que ele não tem ideia do que fazer para o Médio Oriente e para a Palestina. Se fosse um projeto imobiliário ele até saberia, mas como não é e é uma questão diplomática, ele não faz ideia. Isso é muito engraçado agora ver, quase 10 anos depois, o Marco Rubio é o Secretary of State a aplicar estas ideias lunáticas do Trump de projetos imobiliários, e eu, arriscando fazer uma intelectualização demasiado grande do Trump estar a sobreestimar a inteligência de Donald Trump em relação ao Médio Oriente, em relação a Gaza, eu até acho que isto é uma jogada estratégica do presidente norte-americano por duas razões. Primeiro, pode ser só, ou seja, eu acho que a leitura de subestimar pode ser só porque ele está a ser influenciado pelo envoy dele para o Médio Oriente, que é o Steve Witkoff, que é basicamente só de imobiliário, ou seja, pode estar a ser puxada por ele, mas a ideia subestimando Trump, há coisas a ter em conta, que é, ele pode estar a tentar comprar um alibi para o Netanyahu, estar a tentar comprar tempo para o Netanyahu. Porquê? Porque o presidente, o primeiro-ministro israelita, tem um problema muito grande dentro do governo dele, porque tem muita extrema-direita dentro do governo, mais à direita do que ele, e mais radicais ainda do que o Netanyahu, por exemplo o Smotrich, que ameaçava mandar o governo abaixo se a guerra não continuasse. E estas declarações do Trump acalmaram essa facção ainda mais radical do que o Netanyahu, e portanto conseguem comprar tempo para o Netanyahu atuar sem ter que apaziguar esta ala, porque a única forma de apaziguar esta ala, mais radical ainda do que ele, seria continuar a guerra e parar com o cessar-fogo. E portanto o Trump pode estar a comprar este tempo para tentar negociar um acordo de normalização das relações da Arábia Saudita com Israel, que dê crédito político tanto para ele como para o Netanyahu, e portanto, e depois apresenta isto como a solução de compromisso. Pode ser isto. No entanto, esta ideia é abstrusa, não há muito para, sem ser isto, ou seja, sem ser esta ideia de que a Arábia Saudita é tipo a vaca de ouro do Trump, a normalização das relações com a Arábia Saudita, ainda por cima agora que ele está a voltar à campanha de pressão máxima com o Irão, e a própria Arábia Saudita está a atuar porque o Irão está a perder força. E a Arábia Saudita é assim, competidor máximo em relação ao Irão. Não consigo ver coisas mais, ou seja, não consigo, se calhar estou mesmo a subestimar o Trump e estou a intelectualizar demasiado as ações dele enquanto presidente.
que são surreais, mas parece-me que é isto para o Médio Oriente. Em relação às tarifas, só mesmo para terminar, porque eu acho que isso é muito importante para a União Europeia, já tenho dito aqui, nós já falámos sobre isso, o Trump vê as tariffs, estas tarifas, como, ou seja, ele vê o comércio internacional como um jogo de soma zero. Isso é talvez o sítio onde o Trump tem sido mais consistente desde 1980, que ele já, inclusive, ele tem muitas coisas escritas sobre isso. Ele quer voltar a esta época de ouro do Partido Republicano e dos Estados Unidos, em que eram completamente isolados do resto do mundo e tinham um mercado aberto muito grande dentro, ou seja, retirar força do Estado para dentro e o Estado ser muito forte para fora a nível das relações internacionais. Mas isso faz pouco sentido, porque os grandes heróis do Trump a fazer isto no Partido Republicano, depois eles próprios perceberam que este espírito protecionista, mercantilista no comércio internacional só prejudica os consumidores americanos, isto é, prejudica o Partido Republicano a curto e médio prazo nas eleições, porque os consumidores perdem poder de compra, porque as tarifas vão afetar os consumidores e, portanto, não sei se isto vai funcionar para Donald Trump, ele pode só estar a jogar como uma moeda de troca para negociações, mas eu acho assim, não, estou a tentar neste jogo de intelectualizar e tentar perceber, mas se calhar estou a tentar perceber uma pessoa errática. Isso é sempre perigoso. E passo agora a bola para ti, Adriana, que aliás és uma grande fã de política dos Estados Unidos, como já aqui disseste várias vezes para o meu desprazer, e passo para ti sobre como é que tens visto estes primeiros dias da presidência e também a questão do Médio Oriente, que a Maria mencionou, se estás de acordo com o que ela disse? Bem, eu não vou falar nos primeiros dias da presidência per se, porque acho que esta questão do Médio Oriente chega, porque senão íamos perder muito tempo sobre isso. Eu tinha várias coisas a dizer sobre um conjunto de ordens executivas que ele está a tentar passar. É importante relevar que saiu uma sondagem ontem que ele tem uma aprovação nos primeiros dias em 75%. Pelo eleitorado americano na totalidade, não só o eleitorado que votou nele, porque infelizmente ele está mesmo a cumprir aquilo que disse em campanha que ia fazer. Portanto, esta ideia, e infelizmente acho que temos que começar eu disse isto várias vezes aqui, que os americanos estão a ter exatamente aquilo que votaram. Sobre o Médio Oriente, e estão contentes com isso, o Médio Oriente, sobre esta ideia peregrina, bem, vamos todos acalmar, respirar fundo e perceber que isto é impossível de ser feito. Não existe cabimento legal para o fazer nem nos Estados Unidos. O Presidente não pode, por ordem executiva, anexar um país sem continuidade geográfica, sem legitimidade absoluta legal e que não consegue fazê-la sem ter tropas no terreno, tem que ser aprovadas pelo Congresso e pelo Senado e ele não tem maioria em nenhuma das casas nesta matéria. Portanto, vamos pôr num ponto em que isto não vai acontecer, ok? Primeiro ponto. Segundo, dentro do próprio Partido Republicano e desde big shots tipo Lindsey Graham, que é a pessoa que baixa a cabeça sempre e constantemente em que para tudo aquilo que Donald Trump decide e faz, até o Lindsey Graham disse, pois, isto claramente não vai acontecer e não vai ocorrer. Portanto, é perfeitamente evidente que é uma circunstância que não vai todo ocorrer. Mas eu acho que é importante falar, e a Maria aflorou, sobre o Steve Witkoff, que é interessante perceber, porque ele é a pessoa peregrina desta ideia. E só dizer duas coisas sobre ele para as pessoas perceberem como é que de facto as coisas ocorrem na órbita de Trump. É um bocado Elon Musk, vamos popular Marte, bora lá, mas a razão pela qual quer popular Marte é porque a empresa que tem uma exploração nessa matéria é dele, portanto é evidentemente que é para ter benefícios económicos e funciona muito assim com Elon Musk, mas também funciona com Steve Witkoff, que é uma pessoa do imobiliário norte-americano, especialmente em Nova York. É uma pessoa que era até um competidor em certo aspecto de Donald Trump, e foi sempre altamente mal visto porque era uma pessoa que, a par com Donald Trump, tem um conjunto de um portfólio imobiliário falido e que precisa claramente de uma circunstância no público, ou seja, contratos públicos para se conseguir financiar, e estando numa posição de advisor, e neste caso no governo é muito permissível para ele e é muito positivo.
não vai acontecer e não acredito que Gaza seja a Riviera Americana, mas que existem claramente, e não o coloco de lado, que tenham existido conversas e até para chegar ao cessar-fogo, em que tenham existido contrapartidas de projetos futuros com empresas americanas na faixa de Gaza, não tenho qualquer dúvida. Não me parece que Donald Trump tivesse feito, eu disse isto na altura, quando se chegou ao acordo de cessar-fogo, e foi muito por intervenção de Donald Trump, que tinha que existir uma contrapartida clara para os Estados Unidos, e isso não é público. Vou terminar dizendo que é muito difícil de qualquer pessoa conseguir defender e ter defendido, por exemplo, durante a campanha, na campanha das eleições anteriores, que Gaza era um dos assuntos que os ia fazer ficar em Gaza, que não iam votar democrata por causa de Gaza. Muito bem, bom dia, acordaram, e é isto que temos. Portanto, em nenhum cenário seria possível Presidente Kamala Harris ou Presidente Joe Biden terem uma política relativamente ao Médio Oriente que fosse pior do que as dos republicanos. Nunca seria possível. Mas pior do que um republicano sendo Donald Trump, absolutamente errático. E que eu não sei se vocês repararam, quando ele fez a comunicação sobre Gaza americana, até o Netanyahu ficou com uma cara absolutamente chocada. Portanto, algo para chocar Netanyahu é mesmo para lá daquilo que é incompreensível. Bem-vindos à festa, porque foi esta a festa que vocês conseguiram entregar. E foram em algumas zonas, e eu quero deixar isto bem claro e vou terminar com isto. Donald Trump não subiu votação por aí além. Os democratas baixaram votação. Os democratas baixaram votação em zona-chave. E foi exatamente por isso que depois ele ganhou, inclusive, o voto popular. Portanto, é mais uma vez bem-vindos à festa, foi a festa que vocês entraram e agora vão ter que lidar com ela. Bem, e também aqui para acrescentar algumas coisas ao que vocês disseram, eu gostava só de começar por mencionar algumas coisas sobre os decretos presidenciais de Trump, porque em episódios passados, tanto vocês já tinham falado um bocadinho, eu acho que ainda não tinha falado tanto sobre isto. Dizer que eu acho que, bem, para começar, acho interessante que o Trump tenha assinado nos primeiros 10 dias mais ordens executivas do que qualquer outro presidente recente, desde Reagan, nos seus primeiros 100 dias. E isto mostra muito bem uma espécie de uma ânsia de fazer aprovar e de pôr para a frente um programa de extrema-direita, um programa de direita radical, e de começar logo a entrar em algumas matérias que foram fundamentais na sua campanha e na sua ideologia daqueles que o rodeiam. Estas ordens executivas vão desde o reforço da militarização das fronteiras, o combate à imigração e às pessoas em situação regularizada, que é aliás um dos baluartes de Trump desde o início da sua carreira política, o reconhecimento de apenas 2 sexos, com o combate à suposta ideologia de género. Ele até fala de proteger as mulheres da ideologia de género e de uma ideia de restoring biological truth, ou seja, dizendo que não existem pessoas trans, só existe sexo biológico, homem e mulher. Foram revogadas dezenas de ordens executivas da era de Biden, como grupos de trabalho destinados à reunificação familiar de pessoas migrantes, ordens relativas à Covid e a questões de saúde pública, questões relacionadas com igualdade de género, sobretudo muitas coisas relacionadas com alterações climáticas. As incipientes medidas de Biden sobre as alterações climáticas voltaram todas para trás, proteções às pessoas LGBT, questões de política de asilo, também questões na relação com Cuba e com o México também, e sobretudo aquela coisa que nós falámos, o drill baby drill, de voltar ao petróleo e ao gás em força. E estes últimos dias eu acho que têm sido muito ansiogénicos e muito alarmantes, enfim, para nós as três e para muitas pessoas, apesar de diferentes posições políticas, mas dentro do espectro da democracia, quem olha para um presidente dos Estados Unidos que tem intenções de saída do Acordo de Paris, da Unesco, do Human Rights Council das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, do International Criminal Court, ou seja, há aqui uma série de organizações que vão perder o seu maior financiador e, para além disso, é um enorme sinal político dos tempos que aí vêm, tanto dentro dos Estados Unidos como para fora, a saída destas organizações, muitas delas bastante importantes. Há também a defesa da pena de morte, a questão da ideia de recuperar o mérito na contratação pública, impedindo a contratação de indivíduos com base na sua raça, sexo ou religião,
E, enfim, eu acho que estas coisas são todas muito alarmantes e vamos ver como é que elas se desenvolvem. Outras questões a Maria e a Adriana já mencionaram, não vou repetir. Sobre a questão da faixa de Gaza, Trump já disse que quer transformar Gaza numa espécie de mega resort, uma espécie de Riviera. Ele já tinha até dito no passado que Gaza era muito bonito, com o mar e o sol e etc. E eu concordo com o que vocês disseram, é muito isto, é este o mindset dele, do imobiliário, fazer negócio, pegar num terreno, fazer hotéis, casinos, lucrar com ele. Ele falou de dar este território sob um sorriso de Netanyahu. Ele já disse que queria dar este território ao controle de outros Estados do Médio Oriente, ou mesmo ficarem os Estados Unidos a administrá-lo, e que os 2 milhões de palestinianos que vivem naquele território seriam reinstalados em países vizinhos, apesar dos países vizinhos não terem particular vontade de os receber e de saberem que isso significa que os palestinianos não voltarão a Gaza. E aliás, o próprio Egito e a Jordânia já vieram dizer isso. E a verdade é que acho que e não vou alongar-me mais porque temos outros assuntos para falar e já mencionei várias coisas, mas eu acho que sobretudo esta ideia de Donald Trump de que pode simplesmente decidir que um povo não volta ao seu território, de alienar um território dos palestinianos, de escolher dizer que agora, e dizer até que até talvez vá mandar tropas americanas para o território para garantir que os palestinianos não voltam, ou para garantir que esse território não volta a estar sob administração palestiniana, é uma coisa brutal e sinistra, e eu acho mesmo que vamos olhar daqui a algumas décadas para trás, para esta altura, para como houve um mundo inteiro que assistiu impávido e sereno à colonização e a um genocídio no território palestiniano e dos palestinianos, e como assistimos a isto, tristemente, como vimos Paulo Rangel fazer, que é preciso, a questão dos 2 Estados é importante, mas não agora, então quando? Então quando deixar de haver território palestiniano, quando este povo deixar de poder viver no seu território, quando o genocídio continuar a avançar, quando a guerra chegar também à Cisjordânia em força? Quer dizer, acho que é verdadeiramente sinistro e que, e como nós já tínhamos aliás aqui falado e muita gente falou, a situação dos palestinianos infelizmente já tão má, piorará ainda com a administração Trump sem dúvida, e porque como sempre o nosso tempo é cronometrado ao segundo e ao minuto, passamos agora de volta para Portugal, onde temos vivido, aliás, uma semana bastante atribulada, não só para vários partidos políticos como PS e o PSD, muito envolvidos no caso Tutti Frutti, mas também Chega, com agora que o caso das malas já se foi desvanecendo, surgiu um novo caso, aliás, com um antigo colega meu na Assembleia Municipal de Lisboa, aliás, vários colegas meus da Assembleia Municipal de Lisboa nesta semana têm estado envolvidos em casos com a Justiça, um caso de pedofilia de Nuno Pardal, e também uma entrevista com o já candidato Marcos Mendes. E começo contigo, Adriana, no meio desta mescla de coisas que eu disse, pega no fio que te apetecer, e o que é que tens a dizer sobre o nosso país nesta última semana? Bom, sobre a entrevista de Marcos Mendes, eu vou deixar para a Maria, porque a única coisa que eu gostava de dizer sobre isso é que Marcos Mendes, de forma muito caricata, como está a perceber que tem muito pouco espaço para fazer campanha contra uma pessoa como o Almirante Gouveia Melo, ao mesmo tempo que se está a tentar descolar de Marcelo Rebelo de Sousa, tem aqui uma lógica de ser o candidato da ética, que vai limpar os partidos, que vai limpar as circunstâncias, e falou inclusive do Tutti Frutti, e é por isso que acho que as coisas se ligam aqui bem. A grande responsabilidade de pessoas como o Almirante Gouveia Melo estarem a ter a pujança política que estão a ter, isto para utilizar um adjetivo bastante fálico, porque é um bocado isso que as pessoas procuram no Almirante Gouveia Melo. Mas é isso que as pessoas gostam de pujança, porque ele vem e vai fazer coisas e essas coisas todas, que é interessante. Eu dou sempre este dado. Portugal foi nos estudos europeus que foram feitos por causa do crescimento da extrema-direita, foi um projeto que foi feito inclusive pelo Conselho Europeu, identificou-se que Portugal era um dos países onde mais crescia positivamente a ideia de formas não democráticas de poder. Portanto, de uma pessoa que vem, um homem forte, um Orbán, uma figura à la Orbán, que vem e resolve os problemas todos da nação. E eu acho interessante que as pessoas achem isso relativamente à presidência portuguesa e à figura do Presidente da República, quando tem absolutamente zero capacidade executiva, e a capacidade legislativa que tem está sempre subvertida à Assembleia da República, e portanto muito dificilmente, com a Constituição que temos, ele poderá fazer algo que resolvesse o que as pessoas consideram ser este pântano
português. Pronto. E relativamente à entrevista de Luís Marques Mendes, que não muito mais avançou, tirando este pendor que ele quer dar de uma pessoa que vem limpar, que é diferente dos outros políticos, que tem um pendor muito próprio relativamente à questão da ética dos partidos, e mencionou a questão da Operação Tutti Frutti. Eu acho que é importante ressalvar que figuras como o Almirante Gouveia Melo estarem a crescer e aparecerem com e vistas como os portugueses como algo tão positivo, tem muito a ver também com os partidos e a forma como os partidos gerem este tipo de circunstâncias. Eu acho que é incompreensível termos pessoas que estão a ser acusadas por circunstâncias que se passaram enquanto autarcas, que suspendem os seus mandatos como deputados, mas mantêm os seus mandatos como autarcas. Não é uma coisa perceptível. Não é perceptível para as pessoas que os partidos, no geral, quando estes assuntos vêm à comunicação social, os partidos e depois pessoas que estão a comentar relativamente a estas circunstâncias tenham sempre uma palavra relativamente ao Ministério Público, e nós já fizemos vários programas sobre isso, podemos estar a debater isso durante 1 hora. A circunstância que nunca se fala é o facto dos partidos não terem crivo quando estas circunstâncias ocorrem. Eu gostava de relembrar que, por exemplo, no caso de Hernani Dias, o secretário de Estado deste governo, que teve e se demitiu por causa da questão da lei dos solos, já tinha 2 processos em que tinha sido investigado, um deles em que até foi constituído arguido pela Procuradoria Europeia, previamente a ir para o governo. E acho que os partidos, especialmente o PSD, nesta circunstância, e Montenegro, se não quer estar preso à mesma lógica que o PS teve nos seus últimos tempos de governo, casos e casinhos, tem que ter um crivo claro para, quando este tipo de circunstâncias ocorrem com alguém que esteja no governo ou que esteja até como deputado, que depois tenham uma opção clara e que consigam demonstrá-la para as pessoas. Não se pode ter estado a regimentar e Luís Montenegro como líder da oposição contra António Costa porque mantinha as pessoas nos cargos, mas depois não ter um crivo quando são pessoas que estão no seu governo, isto em primeira linha. Em segunda linha, os mandatos dos deputados são dos próprios, e é verdade que há vários deputados que estão envolvidos nesta circunstância da Operação Tutti Frutti. Eu digo envolvidos porque alguns de facto têm uma acusação, há outros que até acabaram por ser absolutamente ilibados, e na altura já nem sequer eram deputados, mas por exemplo no caso de Fernando Medina tinha funções governativas. Este tipo de circunstâncias tem que ter uma resposta clara pela parte dos diferentes partidos para impedir que quando estas pessoas assumem cargos públicos e quando estão em cargos públicos, qual é que vai ser o crivo? É a constituição de arguido? É uma pessoa ser investigada por alguma circunstância enquanto está ainda com um cargo público? Eu até hoje não sei qual é que é o crivo que Luís Montenegro tem. Sei que o caso de André Ventura, que ele claramente, e vocês, qualquer pessoa que tenha visto o seu conjunto de comunicações à comunicação social, aos jornais, etc., inclusive nos Espaços Perdidos ontem, ele está completamente em spin, ele não faz ideia como reagir a este tipo de matérias. É muito claro que é alguém que é minimamente suspeito, imediatamente é colocado de lado quando tem alguma coisa relacionada com o seu cargo ou com circunstâncias que eles consideram prioritárias, como foi o caso do deputado municipal que alegadamente está envolvido em questões de trocas e de favores sexuais com uma pessoa menor de idade. Mas eu acho que o PSD e o PS e os outros partidos também não podem estar reféns a terem uma atitude que seja quase de não saberem como agir perante estas circunstâncias, que deviam existir estruturas dentro dos próprios partidos para avaliarem estes casos e depois fazerem uma declaração pública daquilo que acham que deve ser o percurso e aquilo que deve ser feito pelas pessoas que estão a ser ou investigadas, ou constituídas arguidas, ou acusadas, ou seja qual for o crivo que for lançado, mas pelo menos que algum crivo seja lançado. Eu não acho que estarem constantemente na comunicação social casos de pessoas dos partidos em que estão envolvidos e depois se mantêm em cargos públicos, que seja benéfico primeiro para os partidos em questão, depois para os líderes partidários e no fim para o sistema partidário no geral, porque o meu maior receio é que cada vez mais figuras como o Almirante Gouveia Melo apareçam, que o André Ventura consiga pulular estas questões,
ou que possa acontecer algo como uma segunda volta presidencial, como deu a sondagem do Expresso de André Ventura versus Almirante Gouveia Melo, que isso é o pesadelo absoluto e total. E passando agora a bola para ti, Maria, sobre Marcos Mendes, presidenciais e também o Tutti Frutti e demais crimes que parecem ensombrar as direções partidárias, o que é que tens a dizer? Não, bem, é que há imensa coisa para dizer. Eu vou tentar ser super, sei lá, vou tentar, não sei se consigo falar de tudo, aliás, não consigo mesmo falar de tudo, mas há aqui se calhar sigo como a Adriana fez. Em relação à entrevista de Marcos Mendes ontem, que nós gravamos terça-feira, as pessoas que nos estão a ouvir, isto a entrevista foi na segunda, a entrevista foi muito mal conseguida da parte de Marcos Mendes, e até é estranho porque Luís Marcos Mendes teve anos e anos e anos para preparar a resposta à pergunta porque é que saiu do documentário, porque ele já sabia se queria ir para a presidência e ia ter que sair do documentário político, e a resposta é quase enfiar a carapuça, porque ele diz, porque eu tive anos e anos a fazer comentário sem agenda e agora tenho uma agenda. Isto é péssimo, é uma péssima resposta. A resposta aos jovens é uma péssima resposta também. Diz que é um candidato do futuro e está a olhar para o futuro e só consegue falar do passado. Fala muito da ética, parece que precisa de anunciar ao país que tem ética, que é uma coisa sempre, quando se diz muito que se tem uma coisa, às vezes depois desconfia-se. E há outra questão que é, fala muito da experiência política, e para nós que estamos a ouvir, by the way, ele que quer ir buscar os jovens, e já admitiu, que é inclusivamente em entrevistas, depois da oficialização da candidatura, já admitiu a vários jornais, que é o público que ele precisa mais, porque os jovens não veem tanta televisão e, portanto, ele é mais conhecido num eleitorado mais velho. O que ele tem para dizer aos jovens é que ele tem muita experiência e quase que parece, de repente, vamos todos votar numa democracia geriátrica, porque se é preciso experiência de anos e anos e anos para entrar na política, então, olhem, nós vamos ter que esperar até termos 60 anos para conseguirmos fazer alguma coisa para mudar este país, não é? Portanto, são tudo argumentos fracos que sinceramente me surpreendem, porque é um candidato, lá está, que tem muita experiência e poderia ter preparado a entrevista melhor. Acho que a entrevista não foi bem conseguida, até porque quando Pedro Santos Carralho lhe pergunta, faz uma adivinha, e foi bem feito, a perguntar, a dizer quem é que foi líder do PSD, passou anos em comentário político e a seguir se candidatou às eleições presidenciais na sua terra natal. Depois diz a entrevista, a adivinha é fácil, mas tem duas respostas, que é, obviamente, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Marcos Mendes. Qual é a sua diferença de Marcelo Rebelo de Sousa? Luís Marcos Mendes também quase que não conseguiu responder. E daqui faço a ponte para uma coisa que eu até concordo com a Adriana numa parte do diagnóstico, mas tenho que discordar de ti, Adriana, no porquê do Almirante ser tão querido, pelo menos nas sondagens. É verdade que os partidos políticos, e aqui pego nestes casos, a semana passada foi uma semana horrível, semana horribilis para todos, excetuando talvez só mesmo o Partido Comunista Português e o LIVRE, que não tiveram casos na imprensa, e os casos são todos muito diferentes, mas há um padrão comum, que é, de repente, os partidos, mesmo os partidos que diziam que eram diferentes dos outros, também, afinal, têm casos que vão parar à imprensa, que são casos judiciais, que são casos de incoerências morais, incoerências éticas, e, portanto, de repente são todos iguais. E este é o problema, é que mesmo os partidos, e aqui estou a falar, por exemplo, do Chega, mas também do teu partido, Leonor, de certa forma, há uns anos também tinha esta narrativa de serem todos iguais e de serem antissistema, de repente depois ficaram um pouco mais sistema, mas o Chega agora que diz, apesar de serem completamente diferentes, o Chega diz que é muito diferente de todos os outros, e depois o problema é que apresenta-se, afinal, como, para surpresa de ninguém, como muito parecido com todos os outros partidos. Mas a narrativa já colou esta narrativa de desconfiança perante a classe política. E a narrativa não é só, ou seja, não é só pela narrativa, também é porque se nós virmos só desde 2017 até 2023, isto são os dados de uma notícia que a CNN na altura fez, pelo menos 191 políticos e detentores de cargos públicos tinham sido acusados de corrupção e a esmagadora maioria eram autarcas
133. E isto mina a confiança na classe política. Portanto, pode ser por isso que o Almirante Gouveia Melo, não sendo político, não tendo um historial de decisões políticas, um historial de falhanços políticos, que também acontece, é quase uma tela branca na qual os eleitores podem projetar tudo o que quiserem. E é aí que eu difiro. Eu não acho que seja, Adriana, não acho que seja uma espécie de fetiche pela farda e fetiche pela autoridade. Eu acho, e já disse isto a semana passada, portanto não me vou alongar muito nisto, mas eu acho mesmo que é muito mais do que isso, é porque de repente o almirante aparece como um símbolo, por causa da farda, como um padre aparece como um símbolo, como um médico aparece como um símbolo de valores que a pessoa até pode não ter, mas a farda simboliza estes valores. E portanto... Então é por causa da farda. Estás-me a dar razão. Não, mas não é pelo fetiche pela farda e o fetiche pela autoridade. É o fetiche, é a simbologia da farda. Não, mas tu dizes que é a autoridade do homem forte. Não acho mesmo que seja a autoridade do homem forte. Acho que é porque a farda de repente simboliza-te, a farda no sentido de ele ser um militar, não é? Como um médico, como um padre, simbolizam certos valores. E os militares, por cima de Portugal, têm uma boa reputação em Portugal, digo por causa do 25 de Abril, porque a farda ainda simboliza esta ética, integridade, disciplina, sem ter de anunciar a ética. Significa integridade sem ter de anunciar e sem ter de a ter. Não, nem sabemos se o almirante tem, mas é um daqueles raros símbolos em que se pode projetar integridade sem ter qualquer tipo de reserva. Portanto, o candidato, de repente o almirante já não é um candidato antissistema, não faz sentido apresentá-lo como um candidato antissistema, e é aqui que Marcos Mendes eu acho que está a errar e ainda não percebeu. Também não é um candidato do sistema, parece quase para os eleitores que é um candidato que o sistema já não consegue proteger, e isso percebe-se quando os eleitores o colocam ao centro. Eu acho que é isto que é fabuloso, é os eleitores colocaram o Almirante Gouveia Melo ao centro. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas de que Marcos Mendes, se continuar, e ainda por cima nem sequer sabemos o candidato do Partido Socialista, mas se Marcos Mendes se continuar com esta estratégia de campanha de se anunciar à ética e à ambição... Pois outra coisa só mesmo para terminar, e com isto termino mesmo. A diferença dele para Marcelo Rebelo de Sousa no discurso de anúncio de campanha e no discurso de goodbye à audiência da SIC, por quando sai do programa a semana passada, Marcos Mendes diz, temos de ter muita ambição, temos de ser um país com ambição, isto é igual ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo Rebelo de Sousa dizia, nós somos os maiores, temos que ambicionar. Marcos Mendes diz, temos que ter ambição, porque nós somos um país, e ainda ontem disse, somos um país de lamúrias, temos que parar. Portanto, de repente a diferença... sendo que os dois oferecem ambição, é que Marcelo Rebelo de Sousa parece mais uma autoajuda e o Marcos Mendes parece estar a vender antidepressivos. Isto não funciona para o país. Não é um bom discurso de candidato e, portanto, a não ser que os partidos percebam o que é que se está a passar, mesmo, não é vender ética e dizer que eu tenho muita ética e experiência, não é esse o ponto. É mostrar. E Marcos Mendes ainda não está a conseguir fazê-lo. Bem, e com esta venda de antidepressivos eu vou fechar aqui a nossa ronda nacional. Na verdade eu não queria tanto falar sobre a entrevista de Marcos Mendes, portanto até calha bem. Acho que foi uma entrevista assim, para usar um anglicismo, boring, com muitos chavões, muita esta ideia muito repetida, como vocês já mencionaram, da ética. É preciso os partidos perceberem que se precisam de aproximar das pessoas, porque o tutti-frutti afasta as pessoas da política. Quer dizer, de um homem que toda a vida fez uma vida neste centro-direita político, cujo seu percurso em nada se distingue de tantas outras figuras, que ele agora parece que se quer elevar acima delas, com este discurso assim meio neutro, sem saborão, da ética de um Presidente da República que está acima e percebe, enfim, acho que é aborrecido e traz pouco de novo. Mas gostava só de dizer algumas coisas sobre alguns destes casos da nossa última semana. Eu não gosto muito de dizer casos, porque eu sinto que muitas vezes banaliza coisas que não devem ser banalizadas, e nós já tivemos essa conversa várias vezes ao longo destes mais de 2 anos de podcast em que nos sentamos a conversar e em que muitas vezes temos estes casos e casinhos. Mas dizer que, em primeiro lugar, eu acho que o caso Tutti Frutti é um caso muito grave, revestido de contornos às vezes que roçam o ridículo, quando nós lemos nos jornais ou vemos na televisão certos das conversas entre vários dos acusados
sobre, por exemplo, nos esquemas entre PS e PSD, para os candidatos às juntas que seriam do PSD, por exemplo, o PS tem teria candidatos menos bons, os acordos que são feitos, como quando vemos literalmente o nível baixo da discussão que nos trouxe estas escutas, desta criminalidade que se fez ao nível alegadamente existiu ao nível das juntas de freguesia, por exemplo, do Arieiro, de Santo António e da Estrela, entre figuras como Luís Newton, como Fernando Brancamp na junta do Arieiro, ou mesmo Vasco Morgado em Santo António. São coisas que são, apesar de serem revestidos destes um bocadinho destes contornos que eu acho que são tristes, é uma corrupção corriqueira, triste, que enlameia a democracia local em Lisboa, que enlameia a política da capital, que enlameia cargos tão importantes como ser presidente de junta, deputado municipal, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, pessoas que deviam estar a fazer melhor para uma cidade que está a passar tantas dificuldades e estão a contratar a empresa do outro para depois contratar uma outra empresa de jardinagem para poder receber 12 mil euros. Quer dizer, acho que é triste. E naturalmente cria em quem assista isto, ainda por cima é um caso que, apesar de visar muitas pessoas do PSD de Lisboa, também visa pessoas do PS, como por exemplo a vereadora Inês Drummond, que também está avisada neste processo. Acho que em geral cria e contribui para um clima de desconfiança geral pela política, e neste caso pela política autárquica, que já é tão manchada por estes casos que vai sendo tão manchada por estes casos de corrupção. Mas também mencionar, antes mesmo de terminar, gostava só de mencionar o outro caso, aliás, também referente a um deputado da Assembleia Municipal de Lisboa, que entretanto já saiu, Nuno Pardal, que apesar de ter feito várias intervenções na Assembleia Municipal a favor da castração química de pedófilos, ou dizendo ele próprio, e o Ricardo Araújo Pereira salientou isto no seu programa sempre com a sua habitual graça, fazendo uma intervenção em que ninguém diz nada e ele diz eu não sou pedófilo, é mais um destes casos do Chega que veio dizer que era diferente, mas é ainda pior do que estava instalado, porque se tem enrolado constantemente em caso sobre caso, não só dos deputados na Assembleia da República, como de pessoas eleitas ao nível autárquico, e de um caso muito, muito grave de dissonância cognitiva, de um crime horrível, em que o Chega supostamente é um porta-estandarte do combate à violência sexual contra crianças, e tem um homem que oferece dinheiro a menores de idade numa aplicação de encontros em troca de relações sexuais. E eu acho que isso é muito grave, e não é só uma questão pontual de casos, às vezes meio cómicos, tão tristes que o Chega tem, mas de um partido completamente podre, com uma enorme percentagem de deputados da bancada parlamentar envolvidos em crimes, e agora este caso, quer dizer, que é gritante, de um partido que diz que defende coisas e que depois tem pessoas envolvidas nos piores escândalos, e no que eu acho que é um dos piores crimes possíveis em que uma pessoa pode estar envolvida. E terminando, porque já estamos, como de costume, a passar o nosso tempo, pergunto-te a ti, Maria, o que é que recomendas a quem nos ouve? Bom, a minha recomendação desta semana é um momento pop da semana. O Kendrick Lamar foi ao Super Bowl fazer um enterro do Drake e também provocar o Donald Trump. Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a assistir a um Super Bowl, e o Kendrick Lamar diz, bom, a revolução está a ser televised, vocês escolheram a altura certa, mas o tipo errado, e faz uma atuação brilhante, com imensos subtextos dentro da atuação, até politicamente, muito interessante, e eu aconselho toda a gente o Not Like Us, as pessoas já ouviram, mas ouvir o Kendrick Lamar, nomeadamente o álbum dele que saiu ano passado, que é o GNX, que é um álbum que eu fui ouvir, confesso que ainda não tinha ouvido, fui ouvir depois desta atuação e está incrível. E portanto, por favor, vão ver o Super Bowl, a atuação, se ainda não tiverem visto, e por favor vejam a entrada brilhante da Serena Williams, que eu achei muito incrível. E depois desta ótima recomendação da Maria, que eu aliás subscrevo, porque acho que é uma inspiração para continuar a ser petty. Estou a brincar, mas é...
Levar a Serena Williams é mesmo top pet. E a Cisa, que também era ex-namorada do Drake. E a Cisa, exatamente. Não, foi incrível. Foi incrível. Eu no outro dia vi uma coisa a dizer que Kendrick Lamar é uma inspiração para continuar a ser hater, e eu ri muito, e pronto, vamos dizer que o nosso momento de pop culture. Adorei. Hey Drake. Ele a dizer Hey Drake. Depois, e depois de ter um estádio inteiro a dizer Hey Minor, sim. Foi, eu ia recomendar isto, mas já sabia que a Maria ia fazer, portanto tinha um backup. E o meu backup de sugestão é um livro da Samantha Power, que foi embaixadora da ONU do Obama, uma das poucas pessoas que se preocupou nos últimos tempos, pessoas ligadas a esta questão de diplomacia e até na própria questão de secretária de Estado, da Secretaria de Estado. Foi uma das poucas pessoas que se preocupou naquilo que foi o péssimo impacto que políticas norte-americanas tiveram, inclusive no Médio Oriente. Ela foca-se no Médio Oriente e em África, ela foca-se muito na questão do Sudão, mas ela, neste livro que se chama A Problem from Hell, fala daquilo que foi o impacto que políticas internacionais dos Estados Unidos tiveram em criação de genocídios pelo mundo fora, e acho que vale mesmo muito a pena ler quem ainda não leu, e é um bocadinho um roadmap para perceber aquilo que estava a ser feito pela equipa da Secretaria de Estado do Obama, que transitou para, depois mais tarde Biden, quando foi presidente, tentou pegar nela, e que agora se vai perder completamente este papel da diplomacia, inclusive nos programas de HIV e SIDA, que permitiram que milhares e centenas de milhares de pessoas em África não morressem nestas circunstâncias. E bem, para terminar, eu gostava de recomendar um livro que tenho estado a ler e que tenho gostado muito, 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 muito de ler, que se chama, é um livro já de 2013, bastante conhecido, chama-se Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie, espero estar a dizer bem o nome dela, e este livro conta a história de uma mulher jovem que vai ela vive na Nigéria e vai viver para os Estados Unidos, vai estudar para a universidade nos Estados Unidos, passa por inúmeras dificuldades devido a questões de estatuto migratório, de poder trabalhar, de falta de dinheiro, de pagar as propinas da universidade, mas é também uma história sobre racismo nos Estados Unidos, sobre uma mulher negra que vai viver para os Estados Unidos e que, vindo de um país africano, se depara com uma série de comportamentos racistas que não conhecia na sua vida anterior, e que também com uma história de amor muito bonita. E eu estou mesmo muito fã deste livro, recomendo muito a quem nos ouve. E chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.